Olá pessoal, boa noite, olá família, mais uma vez com vocês, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Hoje nós gostaríamos de falar sobre John Lear. Muitos aqui no canal já ouviram falar nele. A propósito, todo o conteúdo inserido aqui tem como objetivo incentivar pesquisas e não gerar discussões por causa de opiniões diferentes. Debater, é claro, sempre é saudável, quando feito com respeito. Continuando, John era capitão de uma companhia aérea dos Estados Unidos e foi o único piloto a possuir todos os certificados de companhias aéreas emitidas por aquele país. Trabalhou também carregando cargas desconhecidas para a CIA. Gostaríamos de fazer uma pergunta já no início do conteúdo. Na sua opinião, quanto custa uma verdade? Alguns poderão responder: depende da verdade. Depende do que vai acontecer se alguém contar a verdade. E se a verdade custar um relacionamento? E se a verdade tiver um preço muito alto a pagar? Quando Giordano Bruno disse que o Sol não girava em torno da Terra, um fato, uma verdade, ele foi considerado herege e foi para a fogueira lá em 1600, apenas porque pensou diferente. Governos humanos possuem acordos com não-terrenos há mais de 40 anos. Esta segunda verdade levou várias vidas de pessoas que tentaram declarar isso com evidências, fatos e fotos. Incluo aqui, nós não podemos nunca esquecer dele, o Phil Schneider. E novamente perguntamos, se as verdades podem custar tanto, algumas valem a pena vir à tona? Você pagaria o preço para que uma verdade que libertasse a humanidade viesse à tona? Desejamos verdades, mas as verdades são chocantes. Quando falamos desejamos, incluímos os buscadores, porque grande parte da humanidade pensa só na vida tridimensional, como pagar suas contas, como preservar o lazer. Essas questões estão fora de cogitação porque sequer imaginam uma vida além da nossa, ainda mais no espaço. Por que o Sol não girar em torno da Terra foi tão grave a ponto de custar a vida de quem apenas acreditava nesta hipótese? Mas agora, que já sabemos muitas coisas que foram encobertas para o bem do tripé do sistema, a humanidade praticamente foi vendida através de acordos feitos pelos nossos governantes. Stephen Hawking expressou algumas das suas opiniões no livro O Universo numa Casca de Nós. Ele disse que se houver vida inteligente fora da Terra, não precisa se parecer com um humano. Se forem verdes, se sairiam até melhor, porque, segundo as suas próprias palavras, na página 95 do livro, a espécie humana não tem um histórico muito bom de comportamento inteligente. Outra declaração que ele fez na página 178 diz: implantes neurais talvez permitam uma interface muito mais rápida entre o cérebro e os computadores, apagando a distância entre a inteligência biológica e a eletrônica. Ele fez uma previsão dizendo que, em menos de 10 anos, um humano poderia escolher a vida biológica ou a cibernética, fazendo cyber amigos e tendo cyber relacionamentos. Ele não acredita que seres regressivos se importem conosco da mesma forma como não nos importamos quando nos livramos de formigas. Ele, por fim, questiona a inteligência da humanidade. Se um humano pensa isso a respeito da sua própria espécie, podemos voltar no passado e pensar que a primeira proposta feita pelos comandantes Afa e Ponar, que não voltarão nunca mais a esse quadrante, aos nossos governantes foi sincera. Eles queriam ajudar há muito tempo atrás, mas os governantes não concordaram com alguns pontos
do acordo. Já em 1939, os projetos de um disco que seria capaz de viajar além da atmosfera terrestre já estava na mão dos alemães. Poucas pessoas sabiam que as criaturas eram Raps, Mantídeos, Greys, ou mais avançados do que nós, milhares e milhares de anos, o que nos leva a acreditar, ou ao menos supor, que a vida na Terra é a reprodução da vida em suas mais variadas formas e cores em outros locais do universo, começando desde o microverso, onde o nosso planeta é uma verdadeira biblioteca de seres diversos replicados para uma perfeita adaptação à terceira dimensão. Esta divulgação de que uma determinada espécie virá nos buscar com as cores do arco-íris, se não estiver em cima de um prédio saudando-os como no filme The Independence Day, não fique paralisado e impressionado com a tecnologia da nave e as suas cores. Corra, ok? Vamos fazer agora uma transcrição de uma entrevista dada pelo John Lear e está disponibilizada aqui na plataforma. Nós vamos deixar o link na descrição. O John é apresentado como pesquisador de objetos não identificados, ufólogo, ex-candidato ao Senado e piloto premiado. O entrevistador diz que o conceito das pessoas é que seres de outros planetas seriam homenzinhos verdes. Então ele pergunta, seriam mesmo verdes? Seriam todos iguais ou diferentes? E John responde de imediato, pelo menos existem 70 espécies diferentes. Provavelmente mais. E essa foi uma entrevista bem antiga. E ele continua. Por mais estranho que pareça, existem sim os verdes, que não são os que costumamos ver, embora os que vejamos, os pequenos greys, com cerca de 1,5 metro de altura, também vemos os nórdicos, que têm cerca de 2 metros de altura, são humanoides, parecem conosco, mas possuem olhos azuis e são loiros. É uma espécie na qual temos que manter vigilância. Um acidente deles aconteceu no gelo e conseguimos recuperar alguma coisa. O entrevistador disse, quando eu falo de espécies diferentes, com motivações diferentes, eu quero dizer, existem aliens bons e aliens maus? John responde, alienígenas bons e ruins e outros tipos de formas possuem suas razões para interagir conosco. E o entrevistador diz, então quais são algumas dessas razões pelas quais interagiriam conosco? E John diz, para experimentos genéticos, tentando fazer você pensar que há um equívoco aqui, as pessoas pensam que os nossos irmãos espaciais, você sabe, nos ensinariam boas coisas, como livrarmos de todas as doenças, mas se você parar e pensar sobre isso, pode não ser a melhor coisa, porque se você tem uma sociedade sem nenhuma doença, todo mundo começa a viver por volta de 150 anos ou mais, e isso criaria muitos problemas para o sistema, então eles teriam que se intrometer nisso dessa forma. O entrevistador segue. Você acredita, em parte, que filmes como ET, o extraterrestre, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, são apenas produtos criativos de diretores de Hollywood ou tem algo mais nisso aí? E John responde, bom, isso acontece porque eles não explicam, que foram cuidadosamente orientados por representantes do MJ-12. Ressalva do canal, é um programa chamado Majestic 12, que é uma organização encarregada de acobertamento, a fim de nos preparar para a divulgação de informações de que realmente existem alienígenas, e em ambos os filmes que você citou, são criaturas pequenas, querem nos preparar para liberar informações que possamos associar com essas criaturas pequeninas. O entrevistador interrompe e diz, informações para nos preparar para a ideia de que os benevolentes vão nos ajudar? John diz, infelizmente eles realmente não são tão benevolentes.
Então provavelmente cometeram um dos erros mais desastrosos quando o filme ET foi divulgado naquela época, que foi antes de descobrirmos o que chamo de a grande decepção. Eles estavam tentando nos acostumar com criaturinhas benevolentes, pequenininhas, mas esse não é o caso, porque o entrevistador interrompe e diz: por que você não gasta alguns minutos falando sobre isso, sobre as suas pesquisas sobre os objetos não identificados, experiências que ninguém teve e você pôde ter, ou seja, como é que montamos essa imagem, de onde vieram e por que estão aqui? John então responde: tudo começou em 2 de julho de 1947, mas foi a data do primeiro acidente com uma nave alienígena. No dia 6 de julho, eles a recuperaram, enviaram para uma base próxima da Força Aérea, a Peterson. No dia 7 de julho foi quando realizaram a coletiva de imprensa, dizendo às pessoas que era apenas um balão meteorológico. Ressalva aqui do canal. Depois de tantos anos, recentemente, continuam usando as mesmas mentiras, retirando das águas restos de supostos balões meteorológicos abatidos com fotos registradas e tudo mais. John continua. A imprensa mordeu o anzol e no mesmo ano, em setembro, o presidente Truman estabeleceu o MJ-12 com o objetivo de estudar as naves e encobrir a existência deles. O entrevistador pergunta então: nós recuperamos corpos desses aliens, desse incidente? John responde: daquele incidente em particular, sim. Agora, o que fazem com eles é o que médicos especialistas fazem. Estudam esses corpos. São cirurgiões, especialistas. Então, eles criaram o termo EBI, Entidade Biológica Extraterrestre. Então, tivemos 3 deles, vivos, em mãos, e eles foram numerados na ordem em que foram capturados. EBI 1, EBI 2 e EBI 3. E o entrevistador pergunta: onde foi isso? E ele responde: em diferentes acidentes. O EBI 1 viveu sob vigilância de um coronel da Força Aérea entre 1949 e 52. Foi mantido em uma instalação eletromagnética criada por cientistas e o governo estava ciente de tudo isso desde o início. A razão pela qual criaram estas instalações eletromagnéticas é que as EBIs são tão avançadas, estão a pelo menos 500 milhões de anos à frente de nós ou mais. Então eles podem se mover apenas com o poder do pensamento. Eles desaparecem, mas não podem se mover pelo pensamento através de instalações eletromagnéticas. Então construíram isso, 2 em Los Alamos e uma perto de Groom Lake, em Nevada. Agora ainda há uma EBI vivendo, o terceiro, e há uma fita de vídeo que eventualmente é a que será lançada ao público, e há uma entrevista com ele. E por mais difícil que isso possa soar, pode acreditar que essa fita existe. O entrevistador então pergunta: em qual linguagem então a EBI fala? John responde: eu sei que a fita existe, mas eu não sei como foi feita a entrevista, mas eu coletei todas essas informações porque um cara me entregou 25 memorandos secretos, um informante, e se há algo bem-humorado nisso tudo, é que em um deles diz assim: o EBI 3 quer ver o oceano, então é melhor tomarmos providências ou ele vai tentar desaparecer de novo. Então, enquanto ele não pode, de maneira alguma, ele deverá sair desta instalação e se sair, teremos grandes problemas. As perguntas seguem. Eles existem então entre nós? É isso que você está querendo dizer? E John responde: eles, do jeito original, só podem permanecer na nossa superfície, por causa do nosso ar, cerca de 20 minutos. As perguntas continuam.
Você disse que as pessoas estão vendo muito Grace e que a maior parte disso tem motivos diferentes para estarem aqui. Então, falando dos Grays, qual é o acordo que nós temos com eles? John diz: fizemos sim um acordo tecnológico com eles porque eles querem apenas regenerar a própria espécie, porque aparentemente eles tiveram um problema e estão passando por uma evolução genética que não deu muito certo e estão caindo de vibração, não subindo, não evoluindo. Nos estudos nas EBs, em seus corpos, eu estive presente nesses 2 estudos, descobrimos que o sistema digestivo está atrofiado, portanto, eles não podem mais comer. Por isso, esses relatos de gado sumido, porque eles precisam de hormônios e enzimas que passam na pele e a pele absorve essas enzimas, absorve esses hormônios e logo depois expele o resíduo. Eles não conseguem se reproduzir, como os geneticistas, eles se clonam e por isso quando um está para surgir, ou surge, ou desaparece, isso ressalva do canal. Nós falamos isso no caso que estudamos e colocamos aqui em forma de vídeo sobre o rancho Stardust. Ele diz que fica um cheiro horrível no ar, por causa dessas enzimas e desses hormônios que são esfregados na pele para que a pele absorva os nutrientes e logo depois a própria pele expele o que não serve mais para o corpo. Vocês já podem entender. John diz: esses nutrientes são absorvidos e expelidos pela pele, mas eles precisam fazer uma raspagem desses resíduos na pele para se alimentarem de novo. Houve um lançamento de um documentário sobre as melhores fotos de objetos não terrenos tiradas até agora. Uma delas ficou sendo analisada por 3 meses para checar se era realmente verdadeira. E o vídeo também. A testemunha foi exaustivamente checada, sua credibilidade verificada, e quando eles conseguiram tudo, lançaram esse documentário de 30 minutos. Mas você acha que foi parar na mídia? Não. Foi transmitido apenas uma vez em uma base em Pensacola. John Lear, infelizmente, já não está entre nós. Partiu em março do ano passado. Com 79 anos, ele era um buscador, uma essência iluminada, e segundo as suas palavras, ele estava indo para a sua próxima aventura. Ele é apenas uma das pessoas que você precisa conhecer e pesquisar a respeito, sendo um buscador, e nós vamos apresentar a você essas pessoas que você ainda não conhece. Muitos nunca ouviram falar dele. Então, se desejar, continue conosco. Até o próximo conteúdo. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.